Depois de dedicar o Missouri como Sião e o local do Templo da Nova Jerusalém, Joseph Smith e seus companheiros queriam saber o que mais o Senhor queria que eles fizessem. Em 8 de agosto de 1831, ele recebeu a seção 60, que dizia para alguns dos élderes que voltassem para suas casas e terras em Ohio. O Senhor disse que estava satisfeito com a sua jornada para o Missouri, exceto com aqueles cujos medos os impediram de pregar o Evangelho. E se não oferecessem gratuitamente a outras pessoas, perderiam o que ele lhes havia dado. Ele prometeu que se abrissem a boca, elas seriam cheias e receberiam as palavras de que precisavam para compartilhar o seu evangelho. O Senhor disse aos élderes que encontrassem barcos para viajar rapidamente pelo rio Missouri até St. Louis, e não importava se eles os fizessem ou comprassem. Quando chegassem, Joseph, Sidney Rigdon e Oliver Cowdery deveriam ir até Cincinnati e declarar o evangelho em alta voz, sem ira e sem dúvida, levantando mãos santas sobre eles, e o Senhor os tornaria santos e perdoaria seus pecados. Os outros élderes deveriam deixar St. Louis em companheirismos enquanto viajavam para Ohio e pregassem o evangelho entre as congregações dos iníquos, gentilmente e sem provocar aqueles que ainda não se arrependeram. O bispo Patridge deu-lhes dinheiro para cumprir suas missões e eles deveriam devolvê-los se pudessem. Os élderes que ainda estavam vindo para Missouri foram instruídos a não perder tempo ou enterrar seu talento para que não seja conhecido. Depois que viessem a Sião e proclamassem o evangelho às congregações dos iníquos, não com pressa, ira ou contenda, o Senhor ordenou que sacudissem o pó e lavassem os pés em particular, como testemunho no dia do julgamento contra aqueles que escolheram não receber o evangelho. Em 9 de agosto, Joseph e 10 elders começaram a descer o rio Missouri em canoas no caminho de volta para Kirtland, enquanto o bispo Patridge e outros ficaram para ajudar os santos a construir a cidade de Sião. Na primeira noite, eles acamparam e comeram um excelente peru selvagem no jantar. Joseph escreveu: Nada muito importante aconteceu até o terceiro dia, quando muitos dos perigos, tão comuns nas águas ocidentais, se manifestaram. Grande parte da viagem na fronteira americana de 1831 foi feita em rios, e o rio Missouri era muito perigoso, com correntes rápidas e árvores submersas que podiam virar ou afundar um barco. No segundo dia de sua jornada, um espírito de rancor e discórdia cresceu entre o grupo, e sua contenda desagradou Oliver Cowdery, que profetizou: Tão certo como vive o Senhor Deus, se vocês não se comportarem melhor, algum acidente acontecerá com vocês. Nenhum dos élderes tinha muita experiência em viajar de canoa, e logo após o aviso de Oliver, a canoa de Joseph e Sidney Rigdon bateu em uma árvore submersa e quase virou. Joseph disse aos homens assustados que saíssem do rio, e eles montaram um acampamento. Alguns criticaram a repreensão de Oliver, e outros chamaram Joseph de covarde por deixar o rio, e o criticaram por ser bastante ditador. Eles realizaram um conselho que durou muitas horas até o início da manhã, quando todos finalmente se reconciliaram. Na manhã seguinte, depois da oração, Joseph recebeu a sessão 61, em 12 de agosto. Nessa revelação, o Senhor disse aos élderes reunidos nas margens do rio Missouri para darem ouvidos à sua voz. Ele perdoou seus pecados, assim como misericordiosamente perdoa todos os que confessam com humildade. Ele disse que eles não precisavam viajar rapidamente rio abaixo, enquanto os colonos de cada lado, que pereciam na incredulidade, precisavam aprender o Evangelho. O Senhor disse em sua ira que muitas destruições ocorreriam sobre as águas, mas toda a carne está em suas mãos, e aqueles que fossem fiéis não pereceriam. Nesse acampamento, W. Phelps teve uma visão, onde o destruidor, em seu poder mais terrível, cavalgou sobre a superfície das águas, enquanto outros ouviram o barulho, mas não ouviram. Não sabemos totalmente o significado desta revelação, e precisamos ser cuidadosos para entender que, embora Satanás tenha algum poder sobre as águas, isso não significa que ele as controla. Devemos ficar longe de todos os lugares onde o poder e domínio de Satanás são fortes, e podemos ser tentados por suas ciladas e armadilhas. O Senhor disse que ele controla as águas, e abençoou-as no princípio,
mas nos últimos dias ele as amaldiçoaria pela boca de seu servo João. Ele disse que chegará o tempo em que nenhuma carne estará segura sobre as águas, e somente aqueles que forem retos de coração poderão viajar com segurança para Sião pela água. Ele explicou que depois da queda ele amaldiçoou a terra por causa de Adão, mas nos últimos dias ele a abençoou para que os santos pudessem cultivar o solo fértil e partilhar de sua gordura. Sidney Gilbert e W. W. Phelps deveriam tomar sua companhia e ir rapidamente para cumprir sua missão com fé, mas primeiro deveriam ser punidos pelos seus pecados, para se tornarem um e não perecerem na iniquidade. O Senhor disse-lhes que não importava como viajassem, seja por água ou por terra, mas para usar o seu melhor julgamento. Sidney, Joseph e Oliver, porém, foram instruídos a não viajar pela água, exceto pelo canal. E o Senhor disse que aqueles que viessem a Sião deveriam viajar como os antigos israelitas, armando suas tendas pelo caminho. Eles receberam a ordem de não pregar aos iníquos até chegarem a Cincinnati, e então levantar a voz a Deus contra o povo iníquo. Eles deveriam então pregar às congregações de seus irmãos, que desejavam e necessitavam do seu trabalho. Os outros elders foram instruídos a viajar como bem entendessem e proclamar o evangelho entre as congregações dos iníquos, para livrar suas vestes do pecado e se tornarem imaculados perante o Senhor. Reynolds Calhoun e Samuel Smith foram instruídos a permanecerem juntos até que voltassem para Ohio. O Senhor disse aos mais velhos: Tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desamparei. Se eles se humilhassem diante dele, eles teriam as bênçãos do reino. Ele disse a eles para cingir seus lombos e estarem vigilantes e sóbrios, esperando por sua segunda vinda. A revelação termina com um aviso do Senhor, para orar sempre para não entrares em tentação, e ser capaz de suportar o dia de sua vinda. Joseph e os elders deixaram o rio Missouri e encontraram um grupo de seus irmãos, incluindo seu irmão Hiram, David Whitmer, John Murdoch e Harvey Whitlock, que estavam a caminho de Ohio para Missouri e tiveram grande sucesso na pregação do Evangelho. John ficou doente e Hiram esperou com ele, enquanto ele se recuperava e outros se juntassem a eles. Esta reunião alegre não teria acontecido se a viagem de canoa do profeta pelo rio Missouri não tivesse tido seus problemas, e cumpriu-se então a promessa do Senhor de que os irmãos se reuniriam em Missouri para alegrar na terra de Sião. Em 13 de agosto, ao longo do rio Missouri, Joseph recebeu a sessão 62 para esses elders. O Senhor disse-lhes que dessem ouvido a ele, que era seu advogado e conhecia suas fraquezas e como socorrer os que são tentados. Ele disse que os seus olhos estavam sobre aqueles que ainda não haviam cumprido sua missão no Missouri, que eles foram abençoados por seus testemunhos, registrados no céu para serem vistos pelos anjos, que se regozijam e que seus pecados tinham sido perdoados. Ele ordenou que continuassem sua jornada para Sião e realizassem uma reunião, regozijassem-se juntos e oferecessem um sacramento ao Altíssimo. Eles deveriam então retornar ao raio da maneira que quisessem, e serem fiéis e anunciar boas novas aos habitantes da terra ou entre as congregações dos iníquos. O Senhor disse que os havia reunido para cumprir a promessa de que os fiéis entre eles seriam preservados e juntos se regozijariam na terra de Missouri. Ele disse que eles poderiam montar em cavalos, mulas ou em carroças para receber essa bênção de sua mão com um coração grato em todas as coisas. Aprendemos nessas sessões que algumas coisas são muito importantes para o Senhor e outras não, e ele nos permite usar nosso próprio conhecimento e julgamento para decidir o que fazer, e em seguida aprender com nossas escolhas. A revelação termina com o Senhor dizendo aos elders que sigam o Espírito, e o reino será deles, e que ele está sempre com os fiéis, mas quando não recebemos orientação, ele confia em nós para agirmos com o nosso melhor julgamento. Os elders obedeceram a essa revelação e seguiram até Independence, onde realizaram uma reunião solene com o bispado. Cantaram hinos, oraram e leram profecias das Escrituras sobre Sião e a segunda vinda. Eles então deram a volta e retornaram para Ohio. Aprendemos nessas sessões que o Senhor deseja que nossa jornada pela vida seja física e espiritualmente segura, emocionante e cheia de alegria.
Embora as viagens de nossa vida possam ser perigosas, o Pai Celestial designou um caminho para a jornada de seus santos e nos dá a orientação do Espírito Santo e o conhecimento de seus profetas e escrituras para que possamos voltar com segurança a viver com Ele. E essas foram as sessões de 60 a 62 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo do vídeo, que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e pesquise sobre cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e atividades para cada sessão no site Etsy em Ponderfun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvir as mensagens como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e eu continuarei fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontre algum tempo essa semana para ponderar.